Então, posso ler para você, não? Vamos lá. Pode, claro. É um prazer. A pergunta aqui é: por que sem corpo físico não há ego? Né? Essa é uma pergunta. Porque, como eu disse, o ego está ligado à consciência material. Perfeito? O espírito é o inconsciente. É em suas estruturas. Quando a gente fala de inconsciente, em verdade, estamos falando do espírito. Então, ele está na sua plena consciência espiritual, que chamamos de inconsciente. O ego é adstrito à matéria, a consciência material, com seu cérebro funcionando de acordo com a atuação do espírito no corpo. Então, o ego ele é adstrito à matéria. Quando falamos de ego, falamos de matéria. Ok. Falamos de consciência material. E quando falamos de espírito, falamos de inconsciente, a zona do inconsciente, as estruturas do inconsciente. Por isso é que não tem ego. Entendi. Outra pergunta aqui. Daí, existe uma correlação entre self e perispírito? Está englobado. Quando falamos de self, falamos de totalidade, incluindo a consciência material. O ser humano ele é composto por essa estruturação. E dentro dessa estruturação, vamos imaginar aquele círculo do Jorge Andréa, que entra a consciência, o corpo físico, o perispírito, o duplo etérico, o corpo mental, tudo. Então, sim, tem uma relação com o perispírito. Ok, perfeito. Isso é indiscutível. Muito bom. Vamos lembrar aos nossos irmãos que na semana que vem nós temos aqui... Acender a luz ali, que eu não enxergo. Só um minutinho. Programação da semana que vem. Nós temos a... Dá para ler aqui para mim? Você tem aí, César? Isso aqui? Semana que vem, dia 27, né? Isso. Dia 27. Deficiências intelectuais na visão médico-espírita. Deficiências intelectuais na visão médico-espírita, quem vai falar é a doutora Rosa. Doutora Rosa. E, no outro tempo, vamos ter o doutor Jorge Pio falando de... Religião espírita. Sim. O nível ético. O nível ético. Tá certo? As leis divinas. Nós estamos... Como? Leis divinas. Uhum. As leis divinas e o eu que ainda sou um ser das provas e expiações. Isso. Ok. César, vamos chamar todo mundo para o dia 3, hein? Ó, dia 3 não tem feriado, não, hein? Isso, dia 3, eu queria que você anunciasse, tem uma surpresa boa aí para o povo. Diz aí, Nádia. Bom, você quer que a gente diga o que vai ser ou só que vai haver uma atividade que vai ser maravilhosa? Não, digo que vai ser, já tem definido, né? Então, vamos lá. Como é Páscoa, nós pensamos em trazer um teólogo para falar sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. É um companheiro nosso que tem colaborado brilhantemente para a revista Cultura Espírita, e ele vem falar sobre esse tema. Nós esperamos que todos possamos estar juntos, não só para prestigiar o nosso companheiro, que é a primeira vez que ele vem ao ICEB, mas para nós aprendermos muito com ele, como nós temos aprendido com todos os companheiros aqui. Ele é Paulo Guedes e vai falar sobre esse tema. Por favor, divulguem, porque não é tão comum que a gente encontre um teólogo para falar sobre isso no movimento espírita, né? Só mandar o cartaz, né, Nádia? Isso, vamos fazer. Acho que é uma grande notícia e isso é uma mudança na programação do ICEB, né? Porque a gente geralmente pegava esses feriados grandes, não tinha atividade, até por questão de segurança lá do local. Como nós estamos agora no reino da virtualidade, né? Então temos o tempo disponível para essas coisas. Podemos inventar, né, César? É isso aí, é um craque que vem para que nesse nosso sábado aí que comemora a Páscoa, né? Seja um sábado excepcional.
E no dia 1º nós também vamos ter uma outra novidade, mas estamos guardando para mais um pouquinho para frente. Mas todo Estamos mundo, fechando aí o dia do também, trabalho, né? Também Isso. já tem trabalho, já tem estudo no dia 1º, tá? Muito bom. Ok. Doutor Rubim, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Obrigado a todos aí a colaboração. Então, nós estávamos falando da individuação no slide anterior, que a Joana nos coloca, da individuação conquistada a longos esforços. Vamos ver realmente uma definição sobre esse termo em que Jung nos dá no livro Natureza da Psique, lá no capítulo 8, item H, Considerações Gerais e Perspectivas. Diz o emérito professor: ora, o si mesmo, o self, a totalidade, compreende infinitamente muito mais do que apenas o eu, como nolo mostra o simbolismo desde épocas imemoriais. Significa tanto o si mesmo dos outros, ou os próprios outros, quanto o eu. A individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o engloba. Companheiros, isso é altamente moderno. Jung já estava muito à frente do seu tempo, como sabemos, nos falando aqui do inconsciente coletivo, que é um patrimônio herdado por todos nós. E esse coletivo está ligado ao nosso coletivo, ao coletivo reencarnatório. Quantas encarnações já tivemos, interagimos, aprendemos, estudamos, lemos, ouvimos, e mais as influências espirituais que desconhecemos. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos atos e pensamentos? E a resposta foi muito clara. Muito mais do que imaginamos, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então desconhecemos essa permuta, essa troca energética ao longo dos tempos, caracterizando o inconsciente coletivo do Jung. Mas quando entendemos o lado reencarnacionista, passamos a compreender também que isso tudo está ligado ao nosso coletivo. Quantas famílias tivemos, quantos companheiros, quantos amigos, quantos adversários. E as nossas excursões no mundo espiritual, meus irmãos. Já tivemos muitas. Isso tudo compõe o coletivo. E aqui ele nos mostra que o nosso self é muito mais do que apenas nós mesmos. Engloba os outros. Então, o processo evolutivo, a individuação, não vai excluir o mundo. Pelo contrário, o engloba. É a visão hoje moderna, sistêmica, da interconectividade. Estamos interagindo com tudo. E o tudo conosco. É o processo que, ora, hoje estamos aí já entendendo e compreendendo. Inclusive as nossas relações com os outros reinos, como nos fala a ecologia profunda, do reino vegetal, do reino animal. Tudo isso é um todo, do qual não podemos desprezar absolutamente. Sair dessa visão egocêntrica do eu, encapsulada, para uma visão mais abrangente, ilimitada, a amplitude do livre-arbítrio, a expansão do psiquismo. Isso tudo corresponde à espiritualização do ser, indiscutivelmente. O ser se espiritualizando, ficando mais sutil. Falamos aí, depois o César colocou, né, a questão do desdobramento, com uma significância muito profunda, onde tudo começa a interagir. As nossas memórias que afloram, o futuro humano, se já não é o presente para algumas criaturas, é vivermos em ondas alfa,
um estado alterado de consciência. Eu gosto muito de utilizar, porque o alterado parece anormal. Eu gosto de usar o termo, que se não me engano é o Stanislav Grof que fala, estado não comum de consciência. Aí é melhor. Ou seja, também fala, Rubim. Oi? O Ouspensky também fala nesse termo. Sim, exatamente. É o estado não comum de consciência, de espiritualização. Se a gente for para a física quântica, Nádia, a gente vai ver que o elétron muda de órbita. É o salto quântico. É o salto quântico. Isso está no Evangelho? Está. Está lá no Evangelho de Marcos. Levantou-se de um salto, tirou a capa e foi ter com Jesus. Vocês sabem da profundidade disso, companheiros? Alguém consegue do chão se levantar com salto? Só uma criança, né? Ou um atleta. Eu, pelo amor de Deus, com as minhas artroses aqui, é complicado. Mas levantou-se de um salto, é o salto quântico. Tirou a capa, tirou as personas, as máscaras protetoras, e foi ter com Jesus. É seguir Jesus, negando a nós mesmos, assumindo nossas cruzes, como também está no Evangelho de Marcos. Vejam como as Escrituras nos trazem esses fundamentos maravilhosos. Então, a individuação não exclui o mundo, o engloba. Em face da grandiosidade e infinitude do conhecimento, uma existência corporal, meus irmãos, é insuficiente, em tempo e em oportunidade, para abarcar-se as leis e informações que dizem respeito à grandeza da vida, sendo indispensável o mergulho na esfera carnal, inúmeras vezes, de modo que se desenvolvam os seus germes, tudo latente ainda, tudo embrionário, no cerne, na essência do self. É o Logos de Heráclito, é o ultraser de Plotino. É a zona crística, é o Deus em nós. São as leis de Deus que estão em nossa consciência, em verdade, nesse inconsciente puro. É ali o depositário dos sublimes recursos de que se faz herdeiro. Que coisa linda! Ou seja, somos herdeiros das leis do Pai que estão em nós. O que temos que fazer é ativar essas leis, colocar isso em prática, pelo livre arbítrio. Lei de progresso está lá no Livro dos Espíritos. Primeiro, o progresso intelectivo, que nos leva inexoravelmente à dor, utilizando a inteligência para satisfações pessoais. Mas vem a bendita dor, o látego da dor, para que repensemos. Aí começa, então, o desenvolvimento moral, o progresso moral, que secunda o processo intelectivo, ampliando o livre-arbítrio, assumindo responsabilidades, fazendo as escolhas devidas, sem procurar fugir desta realidade que nos pertence. Esta é a verdade, a suprema verdade que nos cabe, para nós, suprema, para um dia chegarmos à verdade absoluta, já como espíritos puros. Essa intuição, no entanto, é resultado da conquista do superconsciente. Olha como Joana coloca. É aquele terceiro andar do cérebro, das criaturas ajustadas, alinhadas com as leis, o superconsciente, o intuitivo, já não mais analítico. É aquele que pega a flor e não precisa desmembrá-la, despetalá-la. Ele se incorpora na flor. Esse é o intuitivo. O Tagore fala sobre isso. Não precisamos despetalar a flor. Precisamos nos incorporar a ela. Já é algo sabido. Não preciso desajustar.
a flor. Eu já estou incorporado a ela. Esse é o ser intuitivo. É o ser que vibra positivamente. É o que já está nessa faixa da superconsciência, como Calderaro nos fala no terceiro andar do cérebro, pouco indo no primeiro andar, porque praticamente tudo já está resolvido. Praticamente tudo, né? Ainda precisamos encarnar porque trazemos sombras, trazemos complexos, trazemos delitos, trazemos muitas coisas ainda a serem resolvidas. Então, essa intuição é resultado desse superconsciente antenado com as fontes geradoras da vida. Após a superação da sombra e dos outros arquétipos deficientes, deformados, que ainda trabalham pela preservação dos conflitos, da lógica apenas advinda do intelecto, libertados do inconsciente coletivo e já integrados desse eixo, nesta ponte, pontífices que somos, do ego e do self, e não a dissonância, e não a separação dos fatores do ego com a nossa totalidade, embora o ego pertença. Então, a superação da sombra, que sabemos que é complexo. A gente fala muito de iluminação. Ah, vou estar iluminado. Não é bem assim. A função da iluminação é iluminar a sombra, fazê-la entendida em seus aspectos, em sua arquitetura. As sombras são os nossos desvios, mas tem as sombras ainda porque elas são ainda desconhecidas. Isso é um outro aspecto. Mas quando nos referimos às sombras, nos referimos às nossas deficiências perpetradas ao longo, volto a repetir, das esteiras encarnatórias. Olhem esta frase do Jung, como esse homem estava avançado em seu tempo. Diz ele, no curso dos anos, mesmo uma vida feliz não pode manter-se assim se não houver uma medida de escuridão. Todo mundo quer se ver livre da escuridão. Não. Tem que ter uma medida de escuridão para ser iluminada. Diz ele, a palavra feliz perderia seu significado se não fosse contraposta pela tristeza. Precisamos desses fatores. Precisamos lidar com nossas tristezas. Não vamos confundir tristeza com compaixão. Eu sempre afirmo isto, porque o próprio Jesus falou numa de suas frases, seus axiomas. Jesus nunca ficou triste. Jesus tinha misericórdia, tinha compaixão. Como diz o Dalai Lama, nós podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. Isso é profundamente nobre, nobilitante. A tristeza é um sinal de repúdio, de inconformismo ante as adversidades. Mas ela é necessária para que, como diz o Jung, fazermos a integração dos opostos. Portanto, diz ele, tem que haver o atrito dos opostos. Não há vida se não houver a discriminação dos opostos. Quando, então, discriminarmos os opostos, cabe ao nosso livre-arbítrio fundi-los. E aí, então, dentro desta fusão, vai haver a diluição das sombras. Isso, em outras palavras, é a conversão. É a metanoia. Exatamente isso. A união dos opostos para a devida integração e diluição. Mas por que eu disse que Jesus nunca se entristeceu? Porque ele mesmo nos falou, isso é um axioma, ele afirma,
a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Conversão, meus irmãos. E Jesus era plenamente convertido, pelo que nos cabe entender. Ora, se ele era convertido, ele não ficava triste, pois ele mesmo afirmou: a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Então, a partir do momento que nos convertermos, não ficaremos mais tristes, ficaremos alegres, agora compadecidos, com aqueles que caminham na retaguarda, nos fossos retumbantes da dor. Isso é maravilhoso. Jesus sofria por amor, por saber, nunca entristecido, mas por saber o quanto passaríamos ante as nossas incúrias, nossas imprevidências. É fundamental entendermos isso. Olha como Jung coloca. A palavra feliz perderia seu significado se não houvesse se não fosse contraposta pela tristeza. A tristeza ainda nos pertence. Ante os nossos apegos, subsequentemente as nossas perdas, o Pierre Weil, psicólogo, educador francês, nos diz: a raiz de todo sofrimento humano é o apego, é uma ilusão, ilusão da posse. Por isso, queremos cada vez mais possuir, por perdermos, por estarmos perdendo. Ele nos fala da normose primária. O que é uma normose primária? A normose é a patologia da normalidade, onde há um consenso que gera uma norma, que gera um hábito. Isso é uma normose, é uma patologia. Ele nos fala da normose primária. O que é uma normose primária? É essa ilusão da separatividade. Algo vago, como se tivéssemos sido criados e abandonados pelo Pai. Ilusão da separatividade. Mas quando falamos de imanência, isso tudo, em verdade, se derrui. O Pai está em nós. Ele apenas nos libertou, vamos assim dizer, para que buscássemos o caminho do aperfeiçoamento e voltasse a Ele. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Mas nós temos essa ânsia vaga de que o Pai nos abandonou. É a normose primária, a ilusão da separatividade. O que fazemos para compensar isso psicologicamente? Reforçamos o apego para não nos sentirmos separados, abandonados, rejeitados, seja o que for. E como diz o Pierre Weil, o apego leva ao medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. E o medo leva à ansiedade, leva ao estresse, reforçando o apego. É um circuito fechado, como diz André Luiz no livro Nos Mecanismos da Mediunidade. É um circuito fechado. Ficamos gravitando ao derredor desse círculo vicioso, desse circuito. Essa é uma foto muito significativa. Desfazer as máscaras. Volto a repetir lá do Evangelho de Marcos. Levantou-se de um salto, tirou a capa e foi ter com Jesus. Precisamos tirar as máscaras que nos pertencem. Para isso temos que olhar a nossa realidade com sinceridade, com honestidade, com humildade. Essa é uma palavra determinante. Humildade vem do latim humus, que quer dizer terra. Ou seja, reconhecer a nossa condição terrena, argilosa. Isso é humildade. É o autoconhecimento, o reconhecimento e a aceitação de nós mesmos. Aí somos humildes. A humildade vem do latim humus, que quer dizer terra. Precisamos do outro para o nosso crescimento. Está aqui que o Jung fala no seu livro, lá do Memórias, Sonhos e Reflexões dele, né? O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas.
Se alguma reação ocorre, ambas sofrem uma transformação. Olhem essa inter-relação. Olhem essa interconectividade. E diríamos mais se aprofundarmos a sonda da perquirição. O encontro da nossa personalidade, do nosso ego, com as nossas subpersonalidades. Estou complicando. Para a gente refletir. É o encontro do hoje com o ontem. Mas, claro, trazendo correlações. Não são compartimentos diferenciados. A gente vê isso nas regressões de memória. Porque o que é regressão de memória? Através de uma ficha das dores e conflitos que o paciente refere, nós vamos acessar os conteúdos do passado, personalidades outras, mas que trazem uma correlação, uma consonância com a nossa realidade atual. Para quê? Qual o objetivo disso? A transformação. A terapia regressiva de memória, ela é transformadora. Então, encontro de duas personalidades. Podemos ampliar o nosso entendimento. Mas também as nossas relações com o próximo. De alguma forma, ambas as criaturas vão sofrer uma transformação. E aqui vamos falar da sombra, do livro Aion, Pesquisas na Fenomenologia do Self. Está em inglês aqui, né? O que é Aion? É um dos livros do Jung. Vamos ver o significado de Aion. Aion, em grego, vocês estão vendo essas letrinhas aqui, é uma divindade helenística, associada a tempo, orbe, planeta, né? Círculo abrangendo o universo e o zodíaco. Na astrologia, o tempo, representado por Aion, é ilimitado. É a relatividade do tempo. Interessante que a gente vê isso nos fenômenos de quase-morte, que as criaturas revelam, como um colega meu que passou por uma experiência quase-morte, ele virou-se para mim e disse: Henrique, imaterialista, hein? Imaterialista. Henrique, eu fui a um jardim de rara beleza. Eu fui a um jardim, o que eu mais observava neste jardim era a temporalidade. Tempo e espaço são relativos. Einstein já nos dizia isso. Então, esse é o Aion, ilimitado. Diferentemente do Cronos, como tempo empírico, formal, experiencial, dividido em passado, presente e futuro. Há uma limitação em Cronos, diferentemente do Aion. É um tempo ilimitado. Então, diz aqui o Jung a respeito da sombra, companheiros. A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo. Vamos lembrar que a sombra está no inconsciente, a personalidade do eu, do ego, da consciência, está na matéria. Então, as sombras, em verdade, é um problema de ordem moral. Pois ninguém, diz ele, é capaz de tomar consciência desta realidade se não houver um dispêndio de energias morais. Por isso, como a transformação é difícil. Temos que ter uma força infatigável, intrépida, corajosa no nosso livre-arbítrio. Mas nesta tomada de consciência da sombra, trata-se, diz Jung, de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade. Tudo que a doutrina nos fala, companheiros, esse homem estava à frente do tempo. Este ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento. E por isso, via de regra,
ele se defronta com considerável resistência. É a nossa resistência ainda, promovida pelo nosso ego. Como diz a Joana, gosto muito desse termo que ela utiliza, é o ego escravocrata que nos escraviza. Por isso a resistência. A gente não quer fugir desse padrão. É a zona de conforto. Esses padrões estabelecidos, mesmo que sejam dolorosos. A gente teme a mudança, teme o futuro, teme o desconhecido. É muito mais agigantado do que a nossa visão míope. Joana também utiliza muito esse termo, miopia moral. São os pigmeus morais. Certa feita, escutei de uma paciente que me procurou com transtorno do pânico e ela disse para mim: doutor, eu prefiro ter pânico do que o senhor está me propondo, do autoconhecimento. E ela não voltou mais. Ela preferia ter o ataque de pânico. Impressionante isto. Quem já teve ataque de pânico sabe o que eu estou falando. Mas quer ser vítima, quer transferir responsabilidade. Sabemos que o panicoso é rígido, é perfeccionista, não admite os erros. E quando a criatura não admite os erros, o que ela faz? Projeta os erros no outro. Projeção psicológica. O culpado é o outro. O bode expiatório é que vai pagar. A humanidade gira em função disso. A projeção individual e tem a coletiva, quando escolhem os culpados, como Hitler fez com os judeus. Como a questão racial nos Estados Unidos, os negros são os culpados. Como lá na Armênia, com aqueles povos sem casta. E por aí vai, a gente tem que encontrar um culpado para transferir o que está dentro de nós. Como diz o Jung, com granossales, com uma pitada de sal, de veneno, uma pitada vinagrada, ácida. Então, esse ato de reconhecer a sombra é indispensável, embora as resistências que nos são peculiares. No outro livro, A Natureza da Psique, da Estrutura da Alma, capítulo 7º, Jung nos diz: do inconsciente coletivo. É a formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade que nasce de novo. Ora, companheiros, nasce de novo. O que é isso? Ainda tem criaturas que têm a coragem de dizer que esse homem não era reencarnacionista. O que é nascer de novo? Como Jesus, com Nicodemos. Em verdade, em verdade vos digo que para conhecer o reino dos céus é necessário nascer de novo, meu Deus. Olha a significância disso, reencarnacionista. E Jung era reencarnacionista, indiscutivelmente, nasce de novo na estrutura cerebral de todo ser humano. O patrimônio da humanidade, nossas experiências arquetípicas, as imagens arquetípicas que brotam na nossa consciência, principalmente quando são estimuladas. Vejam que coisa maravilhosa isto. E, claro, traz as correlações com o nosso coletivo reencarnatório. Não tem como segmentar o que é nosso e o que é dos outros, dentro da visão sistêmica de interconectividade da vida. A consciência, ao invés, diz Jung, é um fenômeno efêmero. Olha aí, material. Por isso, a consciência, o ego, é efêmero. Diferentemente do inconsciente, que tem um poder de 86% de manifestação na nossa zona consciente, material, cerebral. Efêmero, é um fenômeno efêmero, responsável por todas as adaptações e orientações de cada momento. É o ego. E por isso seu desempenho pode ser comparado muitíssimo bem
com a orientação no espaço. Quem nos dá a orientação no espaço é o ego. Todos vocês aí estão sabendo onde estão. Qual o espaço que vocês estão? Cada um dentro da sua residência. É compreensão. Quem faz isso é o ego. O inconsciente, pelo contrário, é a fonte de todas as forças instintivas da psique. Os nossos instintos. De onde trouxemos esses instintos, meus irmãos? Temos que abrir esse entendimento. As forças instintivas, só a reencarnação, imprimindo no corpo físico, lá naquele primeiro andar do cérebro, onde está a zona límbica das nossas emoções, encerra as formas ou categorias que as regulam. Quais sejam precisamente os arquétipos, os núcleos em potenciação espirituais, com seu dinamismo, como nos afirmava o Jorge Andréa. Todas as ideias e representações mais poderosas da humanidade remontam aos arquétipos. Não há a menor dúvida disso. Vamos dar uma paralisada, César?